Boa noite a todos. Vamos à gravação da lição 8 do curso Deixe a Bíblia Falar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês do PowerPoint. Está compartilhada aqui. Irmãos, na lição 1 nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, toda a vontade do Pai está contido na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber em relação a Deus está contido na Bíblia. É na Bíblia que nós buscamos saber o que Deus espera da sua criação. Na lição 2, nós vimos como estudar a Bíblia, ou seja, estudar a Bíblia de dentro para fora. Nós nos adequamos à Bíblia e não a Bíblia deve se adequar às nossas vontades. Então, se nós somos filhos de Deus, filhos da criação, nós temos que obedecer ao Pai, nos adequando à vontade dele, contida na Bíblia. Então, é dessa forma que estudamos a Bíblia. Na lição 3, irmãos, nós vimos as alianças mosaicas do Velho Testamento e a aliança cristã no Novo Testamento. Nós vimos que Deus formou um povo, o povo de Israel, exclusivo dele, e o objetivo era que, através deste povo, através da obediência deste povo a Deus, as demais nações conhecessem a Deus. O Velho Testamento, a aliança mosaica, ela foi uma sombra até a vinda de Cristo, foi o tutor até a vinda de Cristo. Então, hoje nós estamos na nova aliança, o Novo Testamento, a aliança cristã, quando Cristo chegou. E essa aliança que está em vigor nos dias de hoje até a volta de Cristo. Na lição 4, nós vimos a divisão religiosa. Deus nunca quis, Jesus orou e pediu a unidade doutrinária daqueles que o seguiam. Nós temos muitas divisões religiosas nos dias atuais, já tivemos desde o primeiro século. Na lição 5 e lição 6, irmãos, nós vimos a igreja bíblica. A igreja, nós vimos que é a reunião, é a assembleia dos seguidores de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja de Jesus Cristo, que ele edificou e comprou com seu próprio sangue na cruz. A igreja bíblica se encontra lá, a partir do livro de Atos, a sua formação, com a chegada do reino do Senhor com poder, e toda a pregação dali por diante, essa doutrina de Cristo, aos princípios de Deus, mandamentos, essa é a igreja bíblica. A igreja bíblica segue a vontade de Deus, segue essa doutrina ensinada por Cristo e seus apóstolos, não de doutrinas humanas. Na lição 7, nós vimos que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vimos quem foi Jesus Cristo, como ele veio, a finalidade dele neste mundo, o papel dele muito importante. Jesus Cristo é o Salvador, nosso Salvador. Ele veio pregando o reino de Deus aqui na terra, chegou o reino à igreja de Cristo, pregou a salvação, a eternidade, através da obediência a Deus. Hoje vamos estudar na lição 8 o pecado e seus resultados. Nós precisamos entender o que é pecado e quais são as suas consequências para podermos compreender o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo. Tendo esse entendimento do que é o pecado, sobre o pecado, nós conseguiremos entender que necessitamos de Cristo em nossas vidas. Na lição de hoje, nós veremos o que é pecado, quem é culpado de pecado e quais são as consequências do pecado. O que é pecado? A palavra pecado no grego é amartano, que significa errar o alvo. A palavra amartia ou amartia é a forma verbal grega que significa errar. Então, no latim, a palavra pecado é peccatum, que significa tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, pecar. E é derivado do verbo pecco. Já no original hebraico, a palavra pecado é ratá, e também significa errar o alvo. Então, no mundo religioso cristão, o pecado é definido como uma transgressão de princípios religiosos, éticos ou normas morais, no mundo religioso e fora. A palavra pecado pode ser interpretada de diferentes formas, dependendo da perspectiva religiosa. Mas para nós cristãos, discípulos de Jesus Cristo, que seguimos a Cristo, e sendo a igreja bíblica,
podemos definir pecado como errar o alvo o qual Deus pretende e deseja, quer que acertemos. Ou seja, é desobediência à vontade de Deus. Vontade essa claramente expressa na Bíblia através da sua sã doutrina, que são os mandamentos, ensinamentos e os princípios de Deus. A origem do pecado no mundo é relatado na Bíblia no livro de Gênesis. A origem, o primeiro pecado relatado, cometido no mundo. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Esse foi o mandamento, uma ordem de Deus ao homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eva, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, Adão, que também comeu. Então, aqui está o pecado original. Primeira desobediência a Deus. E Deus perguntou: quem me disse que você estava nu? Perguntou para Adão: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Então Deus deu uma ordem e Adão e Eva erraram o alvo, pecaram, desobedeceram a Deus. Está lá em Gênesis 3:11. Vemos que mesmo após a queda do homem, nesse pecado original, Deus seguiu tendo uma relação direta com seus filhos, os orientando e dando suas determinações onde esperava e espera até os dias de hoje a nossa obediência. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e veio seguindo até a vinda de Jesus, sempre em harmonia com o seu povo. Quando Deus liberta o povo de Israel da escravidão no Egito, faz uma aliança com eles no Monte Sinai. Ele lhes dá mandamentos, dá leis acerca de adoração, a ele no tabernáculo, leis acerca dos escravos hebreus, lei acerca da violência e dos acidentes, leis acerca da proteção de propriedade, leis acerca das responsabilidades sociais, ou seja, 613 mandamentos. Inclusive, os 10 mandamentos fazem parte aqui. E esperou, né, do povo de Israel a pronta obediência, sendo que a sua transgressão seria pecado. A transgressão de qualquer mandamento de Deus seria considerado pecado, ou seja, errar o alvo, ou seja, a desobediência. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, nós vemos Deus falando com Moisés: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ou seja, aquele povo de Israel, escravo do Egito, que saiu do Egito no deserto, no Monte Sinai, esse povo seria o tesouro pessoal de Deus dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, seja de Deus, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, essa foi a primeira conversa com Moisés para formar aliança com o povo de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6. Então, irmãos, ao lermos a Bíblia, podemos dizer que, com a vinda da lei, o pecado nada mais é do que a transgressão da lei. Então, está lá na primeira carta do apóstolo João, versículo 3, capítulo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência ao Pai. Nós também cometemos pecado por omissão ao cumprimento da vontade de Deus. No livro de Tiago, irmão em sangue de Cristo, assim como Judas, os dois irmãos de Cristo em sangue, que têm livros na Bíblia, Tiago e Judas, Tiago escreveu, capítulo 4, versículo 17. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, né? Ou aquele por omissão.
Logo, percebemos que podemos também classificar o pecado como pecado ativo e pecado passivo. O pecado ativo é o mal que eu pratico. O pecado passivo é o bem que eu deixo de praticar. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, foi a primeira carta do apóstolo Paulo, após a sua primeira viagem missionária, ele define pecado como obras da carne e cita uma relação deles, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aqueles que praticam esse pecado, que erram o alvo da vontade de Deus praticando isso, não herdarão o reino de Deus. A lista de pecados contidas nessa passagem no livro de Gálatas podem ser classificados em 4 grupos para melhor compreensão da área de atuação do pecado em nossas vidas. A primeira área de atuação pode ser os pecados decorrentes do uso indevido da sexualidade, imoralidade sexual ou prostituição, a impureza, a libertinagem ou a lascívia. Ou seja, o sexo foi dado por Deus para que o homem e mulher, ao casar, for constituir uma família, tenham essa possibilidade, o sexo, para o seu bem, né? Para procriação e também para satisfazer seus desejos da carne em relação à sua esposa e ao seu marido. O sexo no casamento é permitido, somente no casamento. O segundo grupo, os pecados que ocorrem de uma expressão indevida da fé bíblica, ou seja, é indevido de acordo com a fé à vontade de Deus. Todos nós, a humanidade tem fé. A fé que Deus exige e Deus quer de nós é a fé bíblica. Então, os pecados que ocorrem de uma expressão indevida dessa fé que Deus quer. O errar o alvo, né? A idolatria é uma fé indevida. Não existe só idolatria a outros deuses, como Deus sempre proibiu, a outros santos, pessoas, mas também a bens materiais, né? Então, a idolatria à imagem, a outros deuses, pessoas, também as bens materiais. Paulo disse na carta aos Colossenses, essa é uma carta que Paulo escreveu após a última viagem missionária. Ele foi preso em Jerusalém, foi transferido para Cesareia, apelou a César e foi para Roma. Nessa prisão domiciliar em Roma, ficou 2 anos preso, escreveu 4 cartas, as cartas de prisão. Aos Colossenses, aos Filipenses, a carta aos Efésios e a Filemão. Então, na carta aos Colossenses, ele disse nessa carta que o amor ao dinheiro ou à avareza é também idolatria. Assim, tem a passagem de Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele orienta: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, a impureza, paixão, os desejos maus e a ganância. A ganância é a avareza, que também é uma forma de idolatria, amar mais as coisas materiais do que a Deus, né? Então, ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade exagerada de possuir algo, principalmente bens materiais e riquezas. É um desejo excessivo que pode obscurecer a mente e transformar os sentimentos, emoções e comportamentos. Outra fé indevida, antibíblica, é a feitiçaria, a bruxaria, encantamentos, o uso de objetos destinados a predizer o futuro, como jogo de búzios, leitura das mãos ou cartas, rituais e trabalhos ou despachos, invocação de poderes ocultos, rituais secretos ou sinais esotéricos para obter o controle dos poderes sobrenaturais. Então, essa fé que existe no mundo, ela não é bíblica, de acordo com a Bíblia. Tem essa passagem em Deuteronômios, capítulo 18, versículos 9 a 12, quando Deus fala ao povo de Israel: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia,
ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, Deus detesta esse tipo de fé. Saul não foi fiel ao Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de oração. Então, Saul pecou, desobedeceu a Deus, à vontade do Pai. A Bíblia diz que Deus puniu Saul por isso, por essa desobediência. Está no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Saul morreu desta forma, narra a morte de Saul, porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou até a consultar uma médium, em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e o deu o reino a Davi, filho de Jessé. Deus sempre quis e quer que nós o adoremos a Ele, nosso Criador, e sempre busquemos orientação de Deus, não de outros deuses. Terceiro grupo que podemos classificar os pecados daquela relação em Gálatas, os pecados que surgem nas relações interpessoais, quer no trabalho, quer na família, quer entre os amigos. Que tipo de pecado pode existir? Desobediência à vontade do Pai, errar o alvo. A inimizade, que é a falta de amizade. Deus não gosta de discórdia ou porfíria, que são discussões polêmicas que enfraquecem a igreja, o corpo de Cristo. Ciúmes, que é o medo de perder algo que já possui. Deus, a ira, o ódio, que é o ódio, o rancor em razão de alguma ofensa. O egoísmo, que é o amor exagerado aos próprios interesses em detrimento aos interesses de outrem. As dissensões, que são as discordâncias, conflitos, desavença, as facções, que são divisões, a inveja, desejo de ter algo que outra pessoa tem. Todos os tipos de errar o alvo, de pecados, de atos, Deus não gosta disso. O quarto grupo de pecados são decorrentes da falta de domínio próprio aos vícios, como a embriaguez ou bebedices, né? Vício da embriaguez, as orgias, as glutonarias, são festas de um indivíduo que come de forma voraz, as dependências químicas variadas, né, drogas, o cigarro, tóxicos. Então, são pecados, são errar o alvo, desobedecer à vontade do Pai. Na carta de Apocalipse, foi uma carta revelação de Jesus ao apóstolo João, que escreveu essa carta. Ela teve o propósito principal de tranquilizar os cristãos do primeiro século, que estavam morrendo pela perseguição cristã, que aquilo um dia passaria. Tanto que o Império Romano ele foi enfraquecido e extinto, né? No século IV depois de Cristo, aquelas perseguições, então o povo de Deus, os cristãos, passaram por aquilo. Então a carta de Apocalipse traz revelações e o que falta só se consumar dessa carta é a volta de Cristo. Então na carta de Apocalipse temos outra passagem listando pecados específicos, né? Então está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes, errar o alvo aqui, pecados, né? Covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, né? Nós teremos aqui, se Cristo, quando Cristo voltar, nós tivermos partido, nós teremos a morte física, e se Cristo vier antes de partirmos, nossos corpos serão transformados, os mortos ressuscitados, teremos julgamento final. Os que foram obedientes ao Pai até a volta de Cristo, ou até a morte física, terão a vida eterna, e aqueles que não foram obedientes ao Pai, não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não se batizarem, terão a morte eterna, a segunda morte. Em Provérbios, irmãos, temos o pecado da mentira. Provérbios capítulo 12, versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Aqui, como já está aqui no próprio livro de Apocalipse, lá o 21, 8, né? Que os mentirosos
também lhe caberá a segunda morte. Então, a mentira também é o errar o alvo, é um pecado. Deus abomina os mentirosos. E sabemos que Satanás é o pai da mentira. A primeira mentira registrada no livro da Bíblia foi em Gênesis, ao Satanás mentir para Eva. Na primeira carta aos Coríntios, temos mais uma lista de vários pecados. Essa primeira carta aos Coríntios foi escrita por Paulo aos Coríntios. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, todas essas relações de pecados, Deus abomina. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Nós veremos isso na próxima aula também. Quem é culpado de pecado? Todos, toda a criação de Deus. Pois, infelizmente, todos pecaram e seguem pecando, ou seja, desobedecendo a Deus, errando o alvo pretendido por Deus que ele quer acertemos, né? Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, na carta de Paulo aos Romanos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo João, nossa primeira carta, capítulo 1, versículo 8, nos ensina: se afirmarmos que estamos sem pecado, se alguém afirmar isso, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 10, nos diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, temos exemplos na Bíblia de grandes e respeitáveis homens de Deus que pecaram, homens no sentido genérico, homens e mulheres, mas que foram perdoados em face de seus arrependimentos. Vamos citar aqui dois exemplos hoje, né? Davi cometeu adultério com Batseba. O pecado do adultério, Deus detesta, né? Ele cometeu. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 a 4. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Sabemos que Davi se arrependeu, o arrependimento é fiel, tanto que escreveu o Salmo 51, relatando todo esse arrependimento para Deus, né? Moisés também, o que conduziu, tirou o povo do Egito, lá da escravidão, também pecou desobedecendo uma ordem de Deus. Em Números capítulo 20, versículo 8, nós temos ali Deus mandando Moisés falar com a rocha para ela verter água. Já no versículo 11 do mesmo capítulo, Moisés erra o alvo, desobedece, pois ele bate na rocha como havia feito lá em Êxodo 17:6, ou seja, desobedecendo a Deus que o castiga junto com Arão. Lá em 17:6, Deus manda Moisés bater a rocha. Ele tinha que obedecer, obedeceu. Aqui ele manda Moisés falar a rocha. E Moisés bate na rocha, desobedeceu ao pai. Então, em Números capítulo 20, versículo 12, está registrado: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiarem em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, ou seja, desobedecer a Deus na frente do povo de Israel, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Então, Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida, mas não foi Moisés que conduziu, foi Josué que conduziu até o povo até Canaã. Quais são as consequências do pecado? Quais são as consequências da desobediência a Deus, de errar o alvo a Deus? Deus castigou o homem e a mulher com o pecado original, lá de Adão e Eva. Lá. Primeiro pecado original, Deus os castigou. E as consequências do pecado, nos dias de hoje, podem ser irreversíveis. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19. A mulher, ele declarou, castigo de Deus. Multiplicarei
grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz aos filhos, ou seja, os dores de parto, né? Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, né? Olha, eles tinham tudo de Deus, árvores frutíferas, tudo à disposição. Então Deus castigou aqui a humanidade por esse pecado original. Ela lhe dará espinhos à terra e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Terá que trabalhar, ir atrás do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, ou seja, esse corpo foi tirado da terra, vai voltar ao pó, porque você é pó e ao pó voltará. E o espírito voltará a Deus, quem o deu, né? Quem deu o espírito a nós foi Deus. O pecado, irmãos, ele provoca a ira e profunda tristeza de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7, no começo da criação, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Desde o pecado original, Deus percebeu isso. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito, havê-los feito. Nós sabemos que a consequência dessa tristeza de Deus foi o dilúvio. Depois do dilúvio, depois que Deus escolheu Noé, sua família, que eram obedientes a Deus, buscavam a Deus, foram os únicos que ele encontrou buscando ao Senhor, eles foram salvos no dilúvio. Deus deixou registrado lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado ao mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então, sabemos que Deus não destruirá a terra mais da forma como fez, ou seja, o dilúvio. Sabemos que a destruição da terra está lá na segunda carta de Pedro, versículos 13 e 10. É o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, porém virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Essa é a forma que Deus vai dar para o fim desta terra. Teremos o julgamento final, aqueles que foram obedientes ao Pai, que acertaram o alvo, terão a vida eterna, e aqueles que seguiram errando o alvo, não se arrependeram, terão a segunda morte. O pecado separa o homem de Deus, é uma consequência do pecado. Isaías capítulo 5, profeta Isaías, versículo 2, está registrado: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, ou seja, as maldades do povo de Israel, né? Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ou seja, Deus não escuta os pecadores, né? Ele ama os pecadores, mas não ama o pecado. Os pecadores precisam se arrepender e se reconciliar com Deus. Primeira carta de João, apóstolo João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, ou seja, a mensagem que os apóstolos ouviram e João estava transmitindo lá. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, ou seja, comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, nos pecados, nos erros, mentimos e não praticamos a verdade. A consequência do pecado gera morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, todos nós pecamos, seguimos pecando, merecemos a morte eterna, mas graças a Deus, Cristo morreu por nós, Jesus deu seu Filho, morreu na cruz por nós, e todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, se arrependerem, se batizarem, como é ensinado na Bíblia, por imersão, e praticarem a vontade do Pai, pertencendo à igreja bíblica, terão a vida eterna. Esse é o dom gratuito de Deus.
Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 15, nos ensina: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo carnal que nós temos, né, tendo concebido, tendo sido realizado, dá luz ao pecado, ou seja, erramos o alvo. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Consequências do pecado, destino eterno em completo horror e sofrimento. Se não houver arrependimento, esse é o destino do pecador. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, está registrado. Ele punirá os que não conhecem a Deus, mas também os que conhecem e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, todos aqueles que não conhecem a Deus, ou aqueles que conhecem, mas não obedecem, terão um sofrimento eterno. Nessa parábola do joio, lá está em Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42, Jesus nos ensinando: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, né? É a separação do joio e do trigo. Irmãos, em Cristo Jesus, nós, os batizados, pertencentes ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja bíblica, temos uma luta diária contra o pecado, ou seja, contra a desobediência a Deus. O apóstolo Paulo descreveu essa luta. Vamos observar essa luta interna que há no homem. Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. Está aqui o registro de Paulo. Sabemos que é lei espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Muitas vezes acontece isso conosco, né? E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é na nossa carne, né? Isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Paulo sofrendo com seus pecados, com seus erros, né? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, de fazer a vontade do Pai, de ser obediente a Deus, né? Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? É Jesus Cristo que nos liberta. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, com a lei da lei do pecado. Então, essa guerra interna há em nós, né? Nós queremos fazer a vontade de Deus, ser obediente ao Pai, mas temos desejos carnais que desagradam a Deus. Então, precisamos diariamente, os cristãos, viver pelo Santo Espírito que habita em nós, orarmos a Deus e pedimos sabedoria e ajuda ao Pai para vencermos as tentações e os desejos da carne. Conclusão dessa lição de hoje, irmãos. Vimos que o pecado é errar o alvo que Deus pretende que acertemos, ou seja, desobedecer à vontade de Deus. Pecado, então, é desobediência a Deus, seja de forma ativa ou de forma passiva, por omissão. A consequência mais grave do pecado é a condenação eterna, que é a definitiva separação de Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, temos a oportunidade de nos arrependermos e reconciliarmos com o Pai. Conhecendo o Evangelho, nos batizando por imersão, como ensinou João Batista, né, e o próprio Jesus, renascendo das águas para uma nova vida, uma vida em Cristo. Vimos também que todos pecaram e todos pecam. Não importa quem somos ou quanto de bom temos feito, merecemos a justa retribuição pelos nossos pecados.
Portanto, nós precisamos da reconciliação com Deus antes de morrermos fisicamente na condição de pecador, pois nesse caso não teremos a vida eterna. O não cristão precisa crer em Cristo, se arrepender de seus pecados e se batizar, para ter os pecados perdoados e receber o Espírito Santo de Deus. Está lá em Atos 2,38. Pedro respondeu àquele povo de Israel, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram nas mais diversas línguas nativas, né? É, daquele povo que estava lá no dia de Pentecostes, tinha povo de várias nações, de várias línguas. Os 12 apóstolos galileus receberam o batismo do Espírito Santo e poder para transmitir o evangelho naquelas línguas. E o povo ficou lá, como ouvimos os galileus na própria língua materna nossa, né? Pedro respondeu a eles, depois de explicar tudo, pregar o evangelho, eles ficaram arrependidos por ter entregue Cristo aos romanos para ser crucificado, embora seja a vontade do Pai, seja o plano de salvação em Cristo Jesus. Pedro respondeu a eles: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para que o batismo? Para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Então, esse é quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, a gente deseja que as pessoas se arrependam de uma vida sem Deus, uma vida sem obediência ao Pai, sem obediência à Bíblia, aos mandamentos contidos na Bíblia. Então, a gente sempre ensina essa passagem. Arrependam-se e sejam batizados para perdão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja bíblica, e obedecer a Deus daqui para frente até a volta de Cristo. Esse é o não cristão. Já o cristão que é batizado, e quando peca, porque todos pecam e seguimos pecando, temos que confessar nossos pecados de forma arrependida, para retornar ao status de purificado pelo sangue de Cristo. Isso está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, graças a Cristo, quando nós pecamos, falhamos, erramos o alvo com Deus, nós cristãos, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, um coração sincero, e somos novamente purificados em Cristo Jesus. Irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos seguir pregando o Evangelho de Cristo. Na próxima lição, veremos o Evangelho de Jesus Cristo. Ensinando a sua doutrina, a fim de que as mais pessoas se batizem e se mantenham firmes no caminho do Senhor, de forma obediente a Deus. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, Jesus Cristo dando ordem a seus discípulos, né? Portanto, vão e façam os discípulos, né? Falando com os apóstolos aqui, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de batizados, ensine-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Porque se não houver esse ensino pós-batismo, essas pessoas vão abandonar o caminho de Cristo e vão voltar para as trevas da onde vieram. Eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Esse é o mandamento de Jesus. Também está aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, foi a última carta de Paulo. Paulo estava preso, já é a segunda prisão. Essa prisão aqui já é em Roma, por Nero. E o fim dessa prisão ele é decapitado. E nessa prisão ele escreve uma carta a Timóteo, a segunda carta. A primeira ele escreveu quando estava solto. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 a 4, Paulo fala a Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. E para todos nós hoje, né? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, ou seja, tudo conforme a vontade de Deus biblicamente. A repreensão, a correção, a exortação, é tudo conforme está na Bíblia. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, ou seja, não suportarão o que está na Bíblia. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Por isso que nós temos hoje muitas divisões religiosas, com muitas doutrinas humanas, fora da Bíblia. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. A verdade é bíblica, né? Voltando-se para os mitos. Jesus disse, né? Eu vim pregar a verdade. A tua palavra, a palavra de Deus, é a verdade. Paulo também, na carta ao Tito, aí, aqui entre a primeira e a segunda prisão, ele estava solto. Da primeira prisão, ele foi solto, escreveu duas cartas, a Tito e a primeira carta a Timóteo. Foi novamente preso, escreveu a última carta, a segunda carta a Timóteo. Então, nessa carta a Tito, capítulo 1, versículo 16, onde ele escreveu a Tito, deixou ele na lei de Creta com algumas missões lá,
está registrado. Eles afirmam que conhecem a Deus, os cretenses, né? Na ilha de Creta, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Por isso que Paulo mandou Tito lá em Creta organizar as igrejas lá e pregar o evangelho. Então, ele diz para Tito aqui, capítulo 2, versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com essa doutrina, ou seja, a doutrina que foi pregada pelos apóstolos, que hoje está registrada na Bíblia. Nós temos que falar de acordo com o que está registrado na Bíblia, e não com o que os homens registram e falam. Na próxima lição, nós veremos as boas novas do Evangelho, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, que traz a solução para o pecado que está em Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Então, essa foi a lição número 8. Número 8, o pecado e suas consequências.